Live falando um pouco sobre crenças, as crenças que paralisam, as crenças limitantes, que realmente paralisam a nossa vida, que faz a gente praticamente ficar cego e não enxergar aquilo que realmente está na nossa frente. De início, já estar começando aqui, falando o que é crenças. Eu fui estudando aqui para estar fazendo a live, achei uma definição muito bacana, que crenças elas são caminhos, elas são estradas, que a gente por esse caminho, onde a gente vai estar gravando no nosso inconsciente, e após isso ele repete de forma automática. É como se a gente fosse fazer sempre uma viagem e a gente sempre marca aquele caminho. Como assim? A gente vai estar sempre focado no caminho e aquele caminho realmente a gente coloca como uma estrada para a vida e a gente sempre está focado naquilo ali. E a gente sempre vai levar aquele caminho como verdade. A gente não abre a visão para ver que tem outros caminhos, que existem outras possibilidades. E como que as crenças se formam? A maioria delas se formam na infância, principalmente ali entre os 0 e os 7 anos, que é a maioria das crenças. O porquê que elas se formam na infância? Porque a criança ela não tem muito, a criança ela é totalmente sentimental. E como crenças são totalmente sentimentais, então é muito mais fácil você estar criando aquelas crenças na infância. O que seriam essas crenças emocionais e sentimentais? Como a criança ela é muito sentimento, tudo que ela vê, ouve e sente, ela gera um significado. O que é esse significado? É aquilo que ela realmente interpretou daquela situação. Boa noite, Neide. Boa noite, Soraya. Qual é aquele significado que ela dá realmente para aquela situação? Aquele significado que ela está dando não necessariamente foi o que aconteceu. Mas como a criança ela é totalmente sentimental, ela está realmente envolvida naquilo dali, ela vai interpretar do jeito que ela quiser e vai levar aquilo como verdade absoluta para a vida dela. Como assim ela vai estar levando como verdade absoluta? Como tudo aquilo que ela ouve, sente e ela vê, para ela realmente aquilo ali que é verdade. Vou te dar um exemplo aqui. Você pode ver crianças, elas repetem muito mais aquilo que a gente faz do que aquilo que a gente pede para ela fazer. Vamos supor, a gente vai lá falar para a criança, come verdura, come legumes, come isso, come aquilo, e se a gente parar e olhar no nosso prato, não tem. Ou então tem muito pouco. Às vezes você meio que obriga a criança a tá comendo, meio que você força a estar fazendo aquilo. E como ela vai estar totalmente no sentimento, então ela vai estar te observando e vai estar realmente focando naquilo ali. Voltando um pouquinho aqui falando sobre o caminho, sobre o que são crenças. Você já viu que quando a gente aprende a andar, é um passo de cada vez, fica ali alguém te protegendo, fica alguém ali, o bebezinho ele vai um passo de cada vez realmente, ele vai, na hora que ele sente medo, ele vai e cai, ou ele agacha, ou ele volta a engatinhar. Mas na hora que ele começa realmente a andar, ele não está nem aí. Ele não preocupa se é um passo de cada vez, se ele pode cair ou não. E se aprendeu a andar, você vai estar andando. Mesma coisa é aprender a dirigir. Quando a gente vai dirigir, a gente fica focado. Que tem que colocar cinto e olha no volante, olha espelho e olha aquilo. E se a gente passou marcha, se a gente fez isso. E na hora que você realmente vai dirigir, depois que você aprende, você só pega o carro e vai. Você não pensa em todos esses detalhes, todas essas pequenas coisinhas. Fazer o caminho da crença é a mesma coisa. A gente vai fazendo, a criança ela vai pegando ali detalhes de cada situação, leva aquilo como verdade e leva aquilo como um caminho. E aquele caminho ele vai ser para ela para sempre. Ela só vai seguir aquele caminho e não vai abrir a visão para outros. Voltando aqui falando da criança, criar uma criança ela é totalmente emocional, ela não tem muito o racional, que ela vai formar ali a partir do 7 para frente, que ela vai estar realmente definindo o que é certo, o que é errado, o que realmente ela vai começar a pensar por si só. Apesar que tem crianças mais novas que dão respostas, mas ela não está sendo racional, ela só está reagindo com a emoção. Que às vezes a criança dá uma resposta que você fica meio assim, a criança realmente é muito inteligente, a criança é muito... A gente fala que a criança é muito para frente,
mas ela só está reagindo a emoções. Ela está ali observando o pai, a mãe, professora, coleguinhas, pessoas em volta dela que ela convive, e ela só está repetindo aquilo que ela viu como verdade para ela absoluta. E como ela é totalmente emoção e não tem muito razão, então qualquer coisinha que ela aprende, ela vai levar totalmente para emoção. Totalmente, vamos supor, às vezes uma criança tá ali, ela se sente abandonada pelos pais, porque os pais saíram de manhã para trabalhar. Até já falei disso aqui uma vez. E ela se sente abandonada. E ela leva aquilo para a vida toda, como se ela tivesse sido abandonada realmente pelo pai ou pela mãe, ou por alguém, se pega meio que um ranço e não sabe por que aquilo. E tem uma relação meio estremecida, uma relação meio conturbada ou com o pai ou com a mãe, e leva aquilo como verdade para a vida. Aí na hora que você vai, começa a fazer um tratamento de crenças, começa realmente a enxergar a sua criança interior, começa realmente a voltar, que você vai entender o que realmente aconteceu com você. O que realmente você interpretou daquilo dali. Uma coisa muito legal para você estar percebendo se você tem crenças ou não de alguma coisa, é você parar, dar aquela respirada e ver onde que está sendo difícil. Onde está tendo algum problema. Então, vamos supor, às vezes, tô com um problema no meu relacionamento, mas o meu trabalho, meus amigos, a minha vida tá tudo ok. Tem o meu relacionamento tá ótimo, eu com as minhas amizades, para me sair, passear, é tudo ok, mas no trabalho tem alguma coisa que não anda. Pode ter certeza que alguma coisa ali tem uma crença que está te limitando realmente a dar o próximo passo. Sair da paralisação. E realmente essas crenças elas estão olhando na sua frente. Você está vivendo a sua crença, você passa realmente a viver aquilo dali e você só paralisa, você não consegue enxergar. Como você começa a enxergar a sua vida através da crença, você não consegue enxergar além daquilo ali. É como se você pegasse o seu horizonte e limitasse ele. Tipo assim, você coloca, é tipo o cavalo que eles colocam cabresto, alguma coisa assim, não lembro a palavra direito. Ele só consegue enxergar aquilo ali que foi limitado para ele. Sendo que se ele abrir um pouquinho, a visão dele vai estar ampliando, ele vai ver que existem outras possibilidades para estar fazendo aquilo, vai ver que tudo que está à volta dele não é só para ele aquilo dali. E as crenças também elas acontecem, elas de acordo com o significado que você dá. Tem crenças que você vai dar um significado bom, que são as crenças fortalecedoras, ou então elas viram valores. E tem crenças que você dá um significado ruim. A maioria delas vão estar te limitando. E não significa também que aquelas crenças que você deu um significado bom, elas vão ser boas para você o resto da sua vida. Que às vezes tem muita criança, eu sou a princesinha do papai. Só dar um exemplo. Aí chega ali que você vai crescendo. Às vezes tem outra criança aparece na família. O seu pai não tem tanto tempo mais para estar te dando aquela atenção que te dava quando você tinha 3, 4 anos. E você continua naquela de que você é a criança, a princesinha do papai. Só que aquilo ali não funciona mais. Aí o que você começa a fazer? Você começa a se sabotar. Você começa ter sempre ser a boazinha, sempre ser a queridinha. Você sempre faz aquilo que só seus pais que têm razão no mundo, só o que ele fala que você faz. Tem gente que leva isso pro resto da vida. Que tipo assim, vive em função daquilo que o pai e a mãe falaram, ou em função daquilo que acha que os pais e a mãe falaram. Tem pessoas que nem tem mais o pai e a mãe presente, que os pais e a mãe já faleceram, e realmente ainda vive aquilo dali. Não vou fazer isso porque que meu pai e minha mãe acharia? Não vou fazer isso porque o que... Poxa, você vai viver em função de alguma coisa que você nem sabe se realmente é verdade, que você nem sabe realmente se aquilo dali seria realmente o que eles falariam para você, ou seria realmente aquilo que é certo ou errado. Que você levou na infância aquele como tão absoluta verdade, que você só vai estar seguindo aquele caminho.
Notei algumas coisas aqui, deu algumas páginas. Outra coisa também, que é bem legal de você estar verificando se você tem crença ou não. Vou estar lendo algumas frases aqui e você vê se você já falou elas alguma vez na sua vida. Eu tenho o dedo podre para homem ou para mulher. Filho é dor de cabeça. A vida é muito difícil. Isso aí não é para mim. Não tenho idade para isso, não. E dinheiro não dá em árvore. Se você já falou alguma delas, você pode ter certeza que alguma crença, algum encalacre, alguma coisinha, você tem algumas aqui que você falou. Ou uma, ou duas, ou todas. Responde para mim quem já teve, quem já falou alguma vez uma frase dessa. Quero estar sabendo. Sou curioso. Na verdade, quando você diz alguma dessa frase ou você pensa uma dessas frases, você só está reforçando a sua crença. Aquilo que você levou como verdade para a vida, você só vai reforçando ela com o tempo. Acho que eu falei muito rápido, vou repetir de novo então. Eu tenho o dedo podre para homem ou para mulher ou para relacionamento. Filho é dor de cabeça. A vida é muito difícil. Isso não é para mim. Não tenho idade para isso. E dinheiro não dá em árvore. Aí a Soraya já falou que o meu marido fala direto que dinheiro não dá em árvore. Tá vendo? Tem algo encalacre nele aí, Soraya. Mas alguém já falou alguma frase dessa? Ou já pensou? Ou já se pegou falando, pensando alguma coisa referente a isso? Soraya falou que já pensou já. A Marília também. Voltando a falar um pouquinho das crenças que limitam o nosso horizonte, você já... Todos nós temos, Tereza, crenças. Que na verdade a gente é movido a crenças. Algumas, na verdade, fazem a gente sobreviver, que se a gente não tivesse crenças, a gente não tinha evoluído, a humanidade, a gente não estava vivo. Vamos supor, uma crença fortalecedora que mantém a gente vivo. Olhar para os dois lados ao atravessar a rua. A gente, às vezes, essa crença ela é tão fundida na gente que você vai atravessar uma rua que é mão única, a gente acaba olhando para os dois lados. Por quê? Porque como aquela crença já está tão ali, aquela crença funciona realmente para a gente tantas vezes, a gente fortaleceu ela e leva aquilo como verdade absoluta. E graças a Deus a gente está levando essa crença como verdade absoluta e vamos continuar com ela. Vamos continuar olhando para os dois lados, atravessar a rua, vamos nos manter vivos. Bom, a gente tem a crença também que se a gente pular de cima de um prédio de 5, 6 andares, a gente vai estrabacar ali no chão. Uma crença super fortalecedora. A gente, por sobrevivência, a gente sabe que por enquanto, a gente não voa. Como a gente não está voando, então vamos estar segurando essa crença também. Várias outras crenças que a gente tem algumas que são limitantes, realmente, e tem outras que nos fortalecem. Graças a Deus, a gente tem muito mais crença fortalecedora do que crença libertadora. Boa noite, Ingrid. Se a gente não tivesse tanta crença fortalecedora, a gente ia viver se arrastando, praticamente. Então, as crenças fortalecedoras que nos dão força para seguir, para a gente se manter, para a gente realmente ir para frente, elas que dão a motivação para a gente estar indo. Voltando a falar um pouquinho lá das crenças que limitam o nosso horizonte, elas limitam tanto a gente porque são ideias falsas de alguma coisa que aconteceu com a gente e que a gente leva como verdade absoluta realmente para a nossa vida.
Por que são ideias falsas? Igual eu falei lá da mãe e o pai que saía para trabalhar e a criança se sentia abandonada pelos pais. Poxa, os pais e a mãe só estavam saindo para trabalhar. Que é uma coisa mais normal que acontece desde sempre, vamos falar assim. E é como a criança se sentiu ali abandonada, se sentiu não tendo carinho, não tendo atenção que ela realmente recebia por um certo tempo, ela vai fechar a visão dela, vai ter vários problemas que ela vai estar levando para frente aquilo e não vai ter uma direção certa. Agora, vamos supor, se ela parar um pouquinho, poxa, realmente o que aconteceu ali? Deixa eu voltar, até a gente já fez um exercício aqui da criança anterior, que você volta um pouquinho ali na criança, você consegue realmente enxergar, dar aquela analisada na crença, se analisar realmente a situação, o que aconteceu, como que foi, dar aquela respirada, aquela acalmada e você consegue um pouquinho abrir o horizonte, ou então abre muito mesmo, você consegue enxergar a situação toda, de todo o ambiente e tudo, e você vê que aquilo não era verdade, foi só uma interpretação que aquela criança teve. Não julgue ela, porque ela tinha que ter aquela interpretação, foi o que ela sentiu naquele momento. Mas hoje, como adulto, você consegue enxergar de outra maneira, você consegue realmente ver o que aconteceu. E existem outras crenças também que são bem limitantes, que são crenças coletivas. O que são essas crenças coletivas? São crenças que a sociedade ou impõe para a gente, ou a gente, por ter um grupo de pessoas, por viver em certa região, a gente pega aquela crença e leva como absoluta verdade para todo mundo. Não, a crença não. Algumas são conscientes, mas a maioria não. Porque as crenças são feitas de emoções, a gente pega aquela crença e a gente vai tipo que incubando. A gente vai tipo disfarçando ela. A gente só vai ou a gente sente aquela crença na hora que ela ali, ou quando desperta um gatilho, a crença ela vai e aparece na sua frente. Mas a gente tem, como eu estou falando, as crenças limitantes, a maioria são crenças que são chamadas de crenças transparentes, porque realmente elas estão na nossa frente, mas a gente não vê. Ou então ela é muito inconsciente. A maioria das crenças que realmente paralisam a gente, elas são tão inconscientes que a gente não tem nem noção que a gente tem ela. Que eu vou estar falando um pouquinho dessas crenças coletivas, que são crenças realmente que paralisam a gente, que a gente não consegue dar um próximo passo, não consegue sair de uma situação e elas são super bem aceitas pela sociedade. Então, tipo assim, você já tem uma validação da sociedade, você já tem uma validação para participar de um grupo, e quando aquela crença acontece, quando alguma situação acontece com você, poxa, você está só ganhando. Às vezes você está sendo vítima da situação, que é outra crença também que a sociedade tem, e aí, como a gente está sendo vítima da situação, a gente pega aquela crença, traz para a sociedade toda, então todo mundo vai te dar aquela atenção, aquele carinho, aquele amor que toda vítima tem, que a maioria das vítimas elas só ganham. Igual uma crença que a sociedade tem, que é essa crença coletiva, que é devo culpar e castigar quem me machuca. Realmente a gente tem que culpar e castigar quem nos machuca? O que vocês acham? Imagina, qualquer coisinha, alguém te machucou, alguém que te falou alguma coisa. Essa crença é uma crença bem limitante. O que a Neide falou aqui. Para ganhar muito dinheiro eu tenho que trabalhar muito duro. Realmente é uma crença bem limitante e é uma crença bastante aceita também pela sociedade, pelo um grupo, e que a gente leva como verdade. Realmente, para a gente ganhar muito dinheiro, a gente tem que trabalhar muito duro? Vocês acham que realmente todo mundo no mundo que tem muito dinheiro teve que trabalhar duro para ter esse dinheiro? Me conta aqui, o que vocês acham? Sim ou não? Enquanto isso, eu vou estar bebendo água aqui. Não precisa ficar tímido, pode responder.
A Marília falou que não. A Soraya também falou que não. Igual, quantas pessoas ficaram ricas ganhando na Mega Sena? Quantas pessoas ficaram ricas porque receberam uma herança? Quantas pessoas ficaram ricas porque achou alguma coisa ou descobriu alguma coisa que mudou a vida de várias pessoas? Elas precisaram, às vezes, trabalhar duro para isso? Não. Você precisa trabalhar duro para ter uma herança? Precisa ou não? Não. Você simplesmente nasceu. Como diz que você nasceu na família certa, nasceu já com um bilhete premiado. Mas você simplesmente nasceu. Você não precisou de esforço, você não precisou de trabalhar duro, não precisou de fazer muita coisa para estar ganhando aquilo. Voltando aqui às crenças coletivas. Devo culpar e castigar quem me machuca. Vocês acham realmente que a gente precisa culpar e castigar quem nos machuca? Vamos pegar. Mas já imaginou a energia que a gente tem que gastar pra gente culpar e machucar alguém que machucou a gente? A energia que a gente gasta, o tempo que a gente gasta, o trabalho que gasta para estar fazendo aquilo, é como se você tivesse que planejar uma vingança. Nossa, fulano falou alguma coisa de mim, vou ter que falar alguma coisa que vai ser pior para ele. Nossa, aquela pessoa me machucou, eu vou ter que fazer algo muito pior para ela, e eu vou ter que, nossa, eu vou ter que fazer aquilo e fazer aquilo outro e fazer aquilo outro. Precisa. Será que realmente a gente precisa disso? Uma coisa que essa crença também faz, a gente começa a infantilizar as relações. A Tereza falando que eu não tenho essa crença e olha que sou escorpiana. Amém. Igual a gente começa a infantilizar as relações. Ah, não vou conversar com o ciclano porque ciclano falou mal de 1800 e não sei lá onde. Ah, não vou falar com tal pessoa porque a pessoa falou mal de uma coleguinha amiga da infância lá no prezinho. Tu vai carregar um negócio de 20, 30, 40, 50, sei lá quantos anos atrás. Ah, tal fulano falou mal de mim, então eu vou ficar com raiva dele e nunca mais quero ter relação com ele. Pô, a pessoa às vezes estava num dia ruim, acordou com dois pés esquerdos, a pessoa chutou o. bateu o mindinho na quina do sofá. Poxa. Aí você vai ficar ali, nossa, eu sou muito assim. Outra crença que todo mundo tem aí, ó. Olha que escorpiniano é vingativo. Vamos falar que horóscopo praticamente é crença, viu? Só deixar um ponto aqui, que realmente a maioria do horóscopo, do que acontece, do que falam, a maioria é crença. Isso mesmo, Soraya. A gente só começa a fazer mal pra gente mesmo. E já viu quando a gente começa a culpar os outros, vira um ciclo vicioso de violência gratuita? Que você começa a falar mal da pessoa, a pessoa começa a falar mal de você, aí você vai crescendo aquele ciclo, você vai falando mal daquela pessoa para outras pessoas, e outras pessoas começam a falar mal daquela pessoa para você também, ou então outras pessoas começam a falar mal de você, e vai criando uma inimizade que vai crescendo e vai crescendo e vai crescendo, e às vezes era só parar e resolver, ou era só parar e deixar de ser infantil, ou era só parar e. Poxa, o que realmente aconteceu? E a maioria das pessoas, elas ficam só no vencer. Ah, esse fulano falou mal de mim, eu tenho que falar. Se fulano me machucou, eu tenho que machucar ela mais. Aí você fica só no vencer e ninguém resolve nada. Você fica arrastando aquela briga, arrastando aquilo ali por vários e vários anos, vários e vários tempos e ninguém resolve. Aí às vezes do nada, quando você esquece daquilo, você vai ver se tá de boa com a pessoa de novo.
Tem muita gente que traz isso daqui, ó, pro relacionamento. Que fica nessa disputa do, eu tenho que ser melhor do que ele, se falou mal de mim, se fez alguma coisa que me irritou, vou ter que fazer uma outra para irritar. Se eu fizer isso, não sei o quê. E você só vai arrastando e arrastando e arrastando, sendo que às vezes só parar e conversar. O que está acontecendo nisso? A pessoa às vezes nem sabe. A resposta não sei. Então vamos ficar de boa? Vamos. Outra crença coletiva. Todas as desgraças têm origem em causas externas e eu não posso fazer nada. Será que realmente tudo que acontece ali, você não pode fazer nada por aquilo? Será que realmente você é uma vítima do acaso ou do destino? Se não posso controlar o que acontece, do que adianta me esforçar? Será que realmente você não consegue controlar aquilo que está acontecendo à sua volta? Algumas coisas realmente talvez não tem como a gente controlar. Mas se a gente parar para pensar bem, tem. Até um desastre natural, alguma coisa assim, a gente ainda conseguia evitar de estar naquele momento ali, de acontecer alguma coisa ali. Que se a gente parar e pensar bem, a gente consegue observar o que está acontecendo à nossa volta e você consegue meio que se policiar, meio que sair daquele acontecimento. Bom, relacionamento tóxico. Você fica nesse relacionamento tóxico por muito e muito tempo. Aí acontece alguma coisa. Será que na hora que você começou a ver que aquele relacionamento já era meio tóxico, você não poderia ter feito alguma coisa? Você não poderia ter tomado uma atitude? Você já poderia ter já colocado um limite naquilo dali? Tem gente que começa tanto nisso daí que a pessoa ela renuncia à responsabilidade dela de qualquer situação. E ela perde a liberdade, ela para de dirigir a vida dela. Ela simplesmente pega a vida dela e entrega na mão do outro. E deixa a pessoa fazer o que ela quer com a vida dela. É assim que você quer viver a sua vida? Sendo que a vida é sua, o único responsável por ela é você? Que bom, Marília, tô gostando. Tem pessoas também que tudo que acontece ao externo, elas meio que dão aquela paralisada para não ser responsável por nada. Às vezes aquela pessoa fica ali atazanando, fica ali, fica implicando, e fica falando de fulano, e fica falando do ciclano, e fica naquela, e vai irritando, 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 mas faz um papel de santinha. Aí quando alguém estoura com ela, quando alguém faz alguma coisa com ela, quando alguém vai lá e taca no ventilador, aí ela vai dar uma de, olha, mas imagina se eu fiz isso, imagina, eu sou tão assim, eu sou tão assado. Ela nunca é responsável por nada. É só o externo, só quem está em volta, o que está acontecendo em volta, que é responsável. Ela é só o troféuzinho de ouro que está ali. Outra crença também, coletiva, que paralisa muito isso daqui. É mais fácil evitar os problemas do que enfrentá-los. Isso aqui é muito aceito pela sociedade. Muito, 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 muito. É aquela pessoa que não chove nem molha, ela está sempre em cima do muro, ela está sempre fazendo o papel de boazinha, papel de queridinha, o papel de que, imagina, eu vou dar opinião em alguma coisa,
Eu vou expressar não sei o quê, eu gosto de todo mundo é meu amigo, eu não posso falar nada. Porque se eu falar de alguma coisa de ciclano, ele vai ficar mal. Se eu falar alguma coisa do fulano, ele vai pensar mal de mim. E a sua opinião fica onde? O que você realmente pensa fica onde? Quem realmente você é fica onde? A sua atitude fica onde? É muito mais cômodo, realmente. Você começa a ficar muito passivo, você fica muito no conformismo. Ah, tudo que acontecer aqui, que vier pra mim, tá de bom. Você começa a levar a vida no banho-maria. Você começa a ficar ali, o que acontecer tá bom. Ah, se a água descer para baixo ou subir para cima também tá bom. O por onde que o vento soprar tá ótimo. Você vem no mundo pra quê? Pra viver ou pra... Você vê quando a gente fica adiando o problema, fica evitando o problema, fica empurrando ele realmente com a barriga, ele só vai crescendo? E a gente sempre vai tentando esconder, sempre vai tentando jogar ele para debaixo do tapete. Chega uma hora que o tapete já está com 3 metros de altura de negócio debaixo dele e você só está tentando esconder. Sendo que na hora que ele era uma poeirinha era muito mais fácil ter resolvido. Isso porque, né, ser o boazinho, ser a pessoa que não opina é muito mais fácil. E que às vezes vai sair muito caro pra frente se não decidir dar. E se você tá vivendo ou só tá existindo? Tem gente que nem tá existindo, que só tá ali por tá. E que sai muito caro, gente, ficar assim. Você ficar escondendo ali o problema, você não resolver, você não dar opinião, você não se expressar. Tem gente que vive engolindo sapo. Você vai engolindo sapo. Vai engolindo sapo. E você vai engolindo sapo. Chega uma hora que a lagoa lota, não tem como caber mais sapo ali. Aí começa a aparecer doença, começa a aparecer um monte de coisa. Você começa... Sendo que o primeiro sapo que você tivesse colocado para fora já estava tudo resolvido. Calma, que dá tempo ainda, tá? Se tiver com a lagoa ainda cheia de sapo, é só ir colocando. Vai tirando um por um. Vai deixando ele tá saindo. Outra crença também coletiva que é muito aceita também. As pessoas não se comportam como deveria ou como gostariam. Isso aqui é quando a gente começa a viver em função do outro. Que aí você começa a colocar crítica, você começa a colocar várias minhocas na sua cabeça ali. Vamos supor, você vai para uma festa e você só quer se divertir, quer beber uma, quer dançar e tudo. Aí você, nossa, tal fulano tá aqui, não posso fazer isso. Nossa, tal ciclano vai estar me julgando se eu fizer isso. Nossa, tal pessoa vai estar... Tá, e a sua vontade de ficar onde? E pior às vezes do que todos eles que você tá achando que tá te criticando é você mesmo. Você fala assim, nossa, eu vou dançar isso aqui. Nossa, eu tô muito gordo. Nossa, minha roupa tá muito curta. Nossa, minha roupa tá muito feia. Nossa... Sério? Que tá isso tudo mesmo? Sendo que às vezes se você só estivesse ali divertindo, pulando, gritando, dançando. Você viu quando as pessoas elas não são realmente elas, parece que a vida não funciona? A vida não funciona no relacionamento, a vida não funciona no trabalho, a vida não funciona com os amigos, a vida não funciona. Parece que não anda. Você não ganha dinheiro,
Seu relacionamento sempre dá erro, sempre. Qual que é o problema de ser você? Sendo que é só você ser você, você só colocar realmente a sua vontade, aquilo que você gostaria de falar, de fazer. E não tem nada errado nisso não, tá? Na verdade, isso é o mais certo. Por que é mais fácil também a gente não ser a gente? Que a gente se tira da responsabilidade. É muito mais fácil eu ser quem meu pai quer, quem minha mãe quer, quem a sociedade quer, quem meu filho quer, quem meu marido quer, quem minha esposa quer. E quem você quer? Que hora que você vai ser? Sendo que a única coisa que você veio fazer aqui é ser você. E que essas pessoas também elas distorcem um pouquinho da realidade. Ela está sendo quem outra pessoa quer. Ah, mas a vida tá tão linda, a vida tá tão maravilhosa. Ai, não sei o que. Será que tá mesmo? Tá só até um certo ponto. Que na hora que você precisa ser você mesmo, o que você faz? Na hora que você precisa ser responsável por alguma coisa, que você precisa tomar atitude, que não tem ninguém ali para estar te dando suporte, você faz o quê? Outra crença também, que essa daqui, ela é aceita, mas ao mesmo tempo você começa a se criticar por ser assim. É terrível que as coisas não aconteçam como eu quero. Às vezes a pessoa era tão egocêntrica que ela não consegue nem questionar realmente as próprias convicções. Ela é tão convicta daquilo ali, ela está tão centrada naquilo ali, que ela não consegue enxergar em volta, ela não consegue realmente abrir a visão, não consegue olhar para o horizonte. O ego dela está tão forte, mas tão forte, que ela só olha para aquilo ali. E quando ela está assim, ela só olha para aquilo ali, todo mundo tem que enxergar o mundo do ponto de vista dela. Ela acha que qualquer pessoa que tem alguma visão diferente, qualquer pessoa que chega e vai tentar discutir um ponto de vista, ou simplesmente a pessoa que chega, quer fazer, quer inovar, quer fazer alguma coisa nova, ela já começa a criticar, e já começa a falar mal, e já começa naquilo, ou então dá birra. O mundo é mais que isso. Tem mais pessoas nisso aqui. Cada uma tem uma visão, cada uma tem suas crenças. Então abre um pouquinho, às vezes, a sua visão. Tenta enxergar o mundo com um pouquinho com o olho do outro. Tenta compreender o que o outro está tentando te passar. Esteja aberto para aprender. Às vezes é só abrir um pouquinho. E as pessoas que são assim, elas se frustram por qualquer coisa. Qualquer coisinha ela fica frustrada. Qualquer coisinha que não sai do jeito que ela planejou, do jeito que ela queria, do jeito que tinha que ser ali na cabeça dela, do plano perfeito, aí ela se frustra, ela se sente mal, ela faz o papel da vítima, e ela chora, e ela... Às vezes saiu perfeito, mas um detalhe não sai igualzinho ela queria.
É melhor o feito do que o perfeito? Porque o perfeito ele nunca é feito? Ficou meio confuso, né? Mas é melhor fazer alguma coisa do que ficar esperando a perfeição para fazer? Se viver na perfeição, viver tentando fazer perfeição, não vai sair nunca. Você fica só adiando e adiando e adiando e adiando e adiando e nunca sai. Já viu que pessoas que são assim, que tem o ego lá em cima, que acha, mas tô falando aqui do ego, daquele ego que a pessoa só acha que o mundo gira em torno dela. Que na verdade é bom a gente ter ego. O ego dá motivação, dá força pra gente ir, conquistar e fazer. Mas é aquela pessoa que não consegue enxergar além daquilo dali. Ela tá tão ali no egoísmo que ela não consegue abrir o olho um pouquinho, não consegue enxergar que existem outras pessoas no mundo. Acha que o mundo está ali só para servir ela. Que essas pessoas, quando elas se frustram, ela distorce totalmente a realidade. Ela sempre traz o ponto de vista dela. Às vezes ela torce a história só pro lado dela. E às vezes você até fez parte ali daquele momento, daquela cena. Você sabe que o que aconteceu não foi aquilo que ela está contando. Mas ela te conta com tanta convicção que você começa até a duvidar de você mesmo. E vocês já viram que essas 5 crenças que eu falei, que elas realmente paralisam a gente? A gente não consegue abrir o campo, a gente não consegue enxergar além daquilo dali, a gente não consegue viver a vida. Tem solução? Tem. Tá? Não precisa ficar preocupado, porque tem solução. É autoconhecimento. A gente começar amanhã 101 dias de dicas para você estar mudando a sua vida, você estar mudando a sua realidade, você começar a enxergar o mundo de uma forma diferente. A partir de amanhã já vai estar postando alguns vídeos. Acompanhe a gente aí. Tem alguém que tem alguma pergunta, alguma coisa? Pode estar perguntando, pode estar falando. Estamos aqui para isso. Quando vocês ficam aí pensando para fazer pergunta, eu hoje quero fazer uma homenagem para alguém. Vocês viram que ela não está aqui hoje, que é a Neide. Hoje é aniversário dela. E te desejo tudo de melhor que esse mundo tem. Tudo que o mundo possa te dar, tudo que o universo possa te dar, te desejo. Que você seja muito feliz. Que você não tenha noção da força que você tem, do exemplo de vida que você é para várias pessoas. E só te desejar muito feliz aniversário, que seja um ano maravilhoso, seja um ano repleto de bênçãos, de muita coisa boa para você. A Marília fez aqui. Só reforçar o quanto é bacana ouvir que algumas coisas são crenças, não realidade. A maioria das coisas, na verdade, são crenças, Marília. A realidade, na verdade, a nossa realidade a gente vai construindo através das nossas crenças. A Soraya, como podemos acabar com essas crenças limitantes? Soraya, não é tão difícil acabar com elas, viu? Vai, continua seguindo a gente aqui.
A gente está trazendo um programa que vai ser bem legal para estar acabando com crenças, para estar fazendo uma mudança de realidade, uma mudança de vida. Algumas dicas a gente vai estar dando aqui. E mais para frente a gente vai estar abrindo um programa que vai ser bem legal para estar curando, para estar tirando crenças limitantes, estar curando a criança interior e várias outras coisas que a gente vai estar passando para vocês mais para frente, que vai ser... Não tem nem palavras para te falar o que vai ser. A Geise, por onde começar, como trabalhar essas crenças? Bom, de início você começar a entender o que é crença. E você começar a perceber aquilo que está te limitando e aquilo que realmente está te atrapalhando. Que vamos supor, tem gente que quer trabalhar... eu quero trabalhar dinheiro, quero entender aqui porque que eu não ganho dinheiro, não sei o que, não sei o que. Mas um trabalho até que vai bem, consegue ganhar um dinheirinho ali e tudo. Mas às vezes o casamento daquela pessoa, um relacionamento ou com o pai, com a mãe, não está tão legal. Você precisa realmente trabalhar dinheiro ou relacionamento? E o mais legal é que quando você trabalha o relacionamento que não está legal, ele interfere totalmente no seu dinheiro. Parece que tipo assim, você cura uma coisa, todas as outras vêm junto. E como trabalhar essas crenças? É conhecendo elas e no nosso programa também. Realmente, Soraya Neide é maravilhosa. Também te amo, Nick. Boa aí, ó. Falou que vai ser babado. É isso aí, vai ser babado o programa. Então quero agradecer todo mundo que está aqui. A live vai ficar salva, se eu não me engano, lá no nosso canal do YouTube. Tem o nosso link na bio. Vai lá, siga a gente. Já tem vários vídeos lá, várias dicas, exercícios, várias coisas no nosso canal. Vai lá, siga. Compartilha a nossa live. Compartilha os vídeos. Compartilha para o amigo, para o vizinho. Para todo mundo aí que você conhece. Até para o inimigo. Porque se o inimigo melhora também, vai estar melhorando a nossa vida. Isso aí, gente. A gente precisa trabalhar onde está doendo. Que de início, aonde está doendo é aonde está a crença que está te limitando ou está te paralisando. Então, muito obrigado por todo mundo que esteve aqui. Beijo para todo mundo. Tchauzinho. Até a próxima. E até mais. Tchauzinho.